Bom dia, bom dia. Olha, a música hoje é para dar uma dica do que a gente vai falar hoje. Bom dia, bom dia. Bom dia. Será que tem leões ou ursos por aí? Hoje a gente vai falar sobre isso. Bom dia, bom dia. Vou baixar aqui um pouquinho. Bom dia, sexta-feira, né? Sexta-feira chegando, final do mês chegando. E hoje a gente vai falar sobre toda essa mudança que está acontecendo aí no novo normal. E eu quero começar a live perguntando se nesse momento você se sente um leão ou um urso. E por que essa história do leão ou urso, né? O leão, ele precisa comer muitas vezes, né? E o urso, talvez ele possa comer uma vez e ficar lá hibernando, né? Um tempo grande. E qual é o comparativo que a gente pode fazer isso com as empresas ou com os negócios, né? Tem empresas que talvez possam agir como urso, né? E que nada vai mudar no negócio dela, essa pandemia, e que nada mudou. Então, por exemplo, a empresa fechou, ela vai reabrir e as coisas vão continuar acontecendo porque o negócio dela não mudou. Agora a gente vai ter empresas que talvez tenham fome, que nem o leão, que talvez não tenham reservas nem maneiras de ficar tanto tempo sem comer. E aí o que essa empresa faz, né? Como que ela está preparada para o que vem pela frente? E aqui eu quero trazer dois conceitos que eu acho que nessa pandemia ficaram muito claros, que é o conceito do ficar de fora, né? Acho que dentro da pandemia existe um conceito chamado FOMO, que é Fear of Missing Out, ou seja, medo de ficar de fora. E isso aconteceu muito com as pessoas de uma maneira geral. Então todo mundo foi para as redes sociais, todo mundo foi fazer live, todo mundo foi entender o que estava acontecendo. É um medo de ficar de fora. E por outro lado, nós já vivíamos num contexto do que a gente chamava de mundo VUCA, que é o mundo da volatilidade, que é o mundo da incerteza, que é o mundo da complexidade e que é o mundo da ambiguidade. E essa pandemia intensificou ainda mais essa questão do mundo VUCA, né? Que hoje mais do que nunca a gente vive no mundo volátil, com uma situação volátil, incerta, né? Uma situação complexa, que não é uma situação fácil de trazer soluções, e ainda uma situação ambígua. E como que a gente junta essa questão do medo de ficar de fora com o mundo VUCA dentro da pandemia? E aí, durante a semana, conversando em consultoria em várias empresas e trazendo essa questão, né, organizando os manuais de biossegurança, treinando equipes, né, a gente fica pensando o quanto realmente as empresas que são mais resilientes, as empresas que estão mais preparadas para virar um leão, se isso for necessário, o quanto que essas empresas são protagonistas. E aí vem um outro conceito que também está se usando muito, que é o conceito HOPE, né? Empresas que são HOPE, empresas que são humildes, empresas que são organizadas, né? Empresas que são protagonistas e empresas que são executoras. E aí, junto com esse conceito HOPE de empresas, a gente também tem as pessoas HOPE, que as empresas precisam. As empresas precisam de pessoas que são humildes para aprender.
que são humildes para reaprender, se for o caso. Precisam de pessoas que são organizadas, e as empresas também precisam estar organizadas. Quanto mais organizado você está, mais resiliente você é. E nisso, se você é organizado no dinheiro, você vai ser mais resiliente no momento de crise. Se você é organizado no processo, você vai ser mais resiliente no momento de crise. Se você é organizado na sua empresa, no seu negócio, você vai ser mais resiliente. Então, a organização, ela traz, se é organizado na sua família, você vai ser mais resiliente. Então, a organização, ela traz resiliência. As empresas precisam ser e ter pessoas que sejam protagonistas. Pessoas que entrem à frente dos negócios, que resolvam, que liderem. E também precisam ser executoras. Então, eu separei aqui, né, num post-it, né, eu tenho vários post-its normalmente no decorrer do meu dia, né, e aqui são os post-its, esses post-its são só de ontem, né, são insights do dia de ontem, e eu separei num post-it quais são as habilidades de uma pessoa com todas essas características para esse mundo VUCA, para esse novo normal, né? O novo normal foi uma expressão que surgiu para explicar esse momento de crise que estamos vivendo com a pandemia. Então, que nós já vivíamos nesse mundo VUCA e agora veio o novo normal. E quais são as habilidades necessárias para sobreviver, né, no novo normal, para virar o leão do novo normal, né, para virar aquele que consegue buscar a caça e se alimentar. Então, quais são as habilidades para juntar aí novo normal, mundo VUCA e HOPE, que são essas 3 siglas que têm surgido muito dentro do ambiente dos negócios. Então, quais são as características? Então, eu separei aqui 5 habilidades de lideranças e muito baseado também no que eu tenho estudado e no que eu tenho visto dentro das empresas. São as habilidades que se destacam. Então, eu tenho, por exemplo, liderança por propósito. Quando a gente tem aquela pessoa que entende o que ela quer, que entende o que ela ama, que entende o que ela pode ser paga por aquilo, que entende que o mundo precisa daquilo e que entende que, sim, ela faz bem aquilo. Quando a gente tem um líder alinhado com o seu propósito, a gente começa a ter mais resultado. A gente já tem uma habilidade importante para esse mundo VUCA, né? Que é um mundo que nós, literalmente o mundo que nós estamos vivendo, né? Que é um mundo de volatilidade, um mundo de incerteza, um mundo de complexidade, um mundo de ambiguidade. As pessoas precisam ser os líderes, né? Os gestores, eles precisam ser resilientes. E a resiliência aqui, ela tem muito a ver com a organização. Estar organizado para situações imprevisíveis. Estar organizado, estar alinhado, saber cenários, estudar cenários. Olha, eu sei o que vai acontecer, o que pode acontecer com a minha empresa num cenário ruim, num cenário intermediário, num cenário positivo. Então, eu preciso estar organizado para sair à caça como um leão, se isso for necessário, né? E eu também posso estar organizado e está tudo bem para ficar como um urso, tranquilo, se isso for necessário. Mas a organização, ela traz esse movimento. Algumas pessoas me perguntaram essa semana assim, não, mas essa pressão que a gente tem para repensar um negócio. Se você é um urso, se você está organizado, se você está organizado para, se a sua empresa precisar ficar 6 meses parada, 7 meses parada e está tudo bem, está tudo bem. Você não precisa repensar nada. Agora, se você não está organizado, é bom que você se organize rápido para virar um leão, né? E sair à caça rápido. Porque, senão, na selva, o que acontece? Quem chegar primeiro come. E você não vai conseguir comer.
e você vai morrer, né? Como a gente tem falado aqui em várias lives, que sim, se eu não me organizo, eu morro, ok? Bom, é triste, né, a gente falar eu morro. E tudo bem morrer também, pode ser que você redescubra nesse meio tempo um outro negócio, né? Então tem que ser resiliente, e a resiliência tem a ver com organização. O terceiro tem que ter visão, tem que ter estratégia para saber aonde que você vai chegar. E estratégia se consegue... Como que eu monto uma estratégia? Existem ferramentas para pensar em estratégia, né? Uma ferramenta simples aí que pode ser usada para pensar em estratégia. Então, tem que trabalhar a estratégia do seu negócio. Você tem que saber, olha, já sei para onde que eu quero ir. Como que eu vou fazer isso? Como que isso vai acontecer? E uma quarta questão é ter pensamento crítico, ou seja, ter capacidade de interpretar as coisas que estão acontecendo à sua volta e perceber assim, o que pode acontecer daqui para frente, né? Quais são os cenários, o que pode acontecer. E o quinto ponto, que eu acho fundamental, é o trabalho em equipe. É engajar a sua equipe. E como que você engaja a sua equipe? Por exemplo, nesse momento de pandemia, em que nós tivemos home office, como engajar a equipe? Como engajar a equipe nesse momento de home office? Que coisas as empresas tiveram que pensar para engajar a equipe em momento de home office? Existem vários programas, por exemplo, que podem vir nesse processo de engajamento. A gente pode trabalhar várias questões, o bem-estar do funcionário, pode trabalhar a questão das finanças do funcionário. Quer dizer, a gente tem vários programas que podem ajudar no engajamento. Então, o que eu vejo é que tudo bem se você quiser ser um urso, tudo bem se você quiser ser um leão, mas a questão é, nesse mundo VUCA, aliado ao FOMO, é preciso ser Hope. Parece meio loucura, né? O que a gente está falando, mas nesse mundo VUCA, o que é o VUCA? Um mundo volátil, um mundo de incerteza, um mundo complexo e um mundo ambíguo, onde os negócios têm que lidar com tudo isso. Nesse mundo FOMO, em que as pessoas têm medo de ficar de fora, medo de ficar de fora das redes sociais, medo de não fazer parte mais de uma tribo, medo, né, de não fazer parte mais de um grupo, né? Precisamos ser Hope. Precisamos ser o quê? Humildes para aprender e reaprender, buscar conhecimentos que talvez estejam adormecidos e que a gente possa trazer para o nosso negócio. Precisamos ser organizados, precisamos ser protagonistas, né? Protagonistas do nosso negócio, da nossa carreira, e precisamos ser executores. Então, a mensagem da sexta-feira que eu quero deixar para vocês, o slogan que eu quero deixar é: neste mundo VUCA, sejamos Hope. Eu vou sugerir que vocês façam um print da tela e coloquem no stories de vocês. Nesse mundo VUCA, sejamos Hope. E isso vai fazer e vai ajudar vocês a visualizar isso no tempo todo, no trabalho de vocês, na carreira de vocês, na vida de vocês. Pessoal, sexta-feira, 7h50, né? Hoje passamos 3 minutinhos. Eu quero agradecer muito as pessoas que estão aqui com a gente, que nos acompanharam de segunda a sexta-feira, às 7h37 da manhã, né? Durante essas lives de 10 minutos, que o objetivo dessa live é deixar você informado das tendências, preparado para o trabalho. E mais uma vez, eu sou a Luciene Scherer, sou consultora de empresas, e todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu estou aqui às 7h37 da manhã, falando sobre tendências e novidades do mercado. Segunda-feira, normalmente, nós falamos de inspiração,
terça, quarta e quinta-feira falamos sobre essa situação de distância, tecnologia, organização, biossegurança, falamos sobre vários assuntos. Adorei, adorei. Cláudia, neste mundo VUCA, sejamos Hope. Obrigado, Cláudia, Patrícia, Patrícia, Mônica, todo mundo, Cris, né? Todas as pessoas que têm nos acompanhado, Ana Paula, que tem nos acompanhado aí a semana inteira. Um bom dia para vocês. E não esqueçam, nesse mundo VUCA, sejamos Hope. Grande abraço e um excelente fim de semana para todo mundo.